Fala galera, Fabiano Luzes. Hoje, papo trabalhista aqui dentro do CPPJU, hein? Então, todo mundo seja bem-vindo. Vamos começar um bate-papo daqui a pouquinho. Aqui só esquentando os ponteiros. Gente, minha barba tá enorme. Bom, sejam todos aí bem-vindos, tá? A gente já tá acompanhando aí o pessoal entrando. Um beijo para cada um. Doutora Márcia, doutor Alexandre. Concurseiro capixaba, bom nick. Eu também tinha na minha época de concurseiro. Seja bem-vindo também. O meu era Fabiano Nikit, na minha época de Correio Web. Não sei nem se isso usa ainda. Depois até diz pra gente aí. Ainda tem ainda Correio Web, gente? Nem sei se tem. Na época era a melhor forma que a gente tinha para trocar informação. Né? Thaís, também seja bem-vinda. Pessoal entrando. Silvia Figueiredo também, seja bem-vinda. Estamos aguardando aí o nosso querido professor Leandro. Enquanto isso, deixa eu chamá-lo aqui por outra via. Boa tarde, tudo bem, né? Vamos lá, deixa eu abrir aqui enquanto eu tô... Ah, legal. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu até falar aqui para ele que a gente já está na área. Bom, deixa eu ver se o Leandro já entrou. Opa, olha ele aí, entrou. Deixa eu abrir aqui, peraí. Antes que o Leandro comece. Legal. Deixa eu chamar. Doutor Ivan, abraço. Representante, quanto mais aí da nossa querida OAB de São João de Meriti. Vamos lá. Fala, querido Leandro. E aí, Fabiano, boa tarde para você, Boa boa tarde, tarde para a querido. galera que está aí com a gente. Tudo bem? Pessoal, tudo bem, querido. O pessoal está entrando ainda devagar, mas está entrando. O pessoal está. É, Domingo, domingo também é cretino, né? e tem que saber com quantas lives a gente está concorrendo, né? Live de show que eu estou falando, né? Não sei qual o show que tem hoje, mas eu acho que esse horário acho que não tem ninguém ainda não. Não sei, não tenho certeza. Eu confesso para ti que eu não tenho a menor ideia de nada. Eu não estou acompanhando nenhuma. Agora, Nenhuma. Fabiano, também tive notícias que muita gente está com a internet um pouco problemática, viu? Ah, é? Muita gente. Ah, bom saber. Acabei de obter algumas informações que a internet de algumas pessoas não estava funcionando direito. Não sei. Vamos ver aí se a galera vai entrando para a gente dar início Entendi. aí, se transcorre tudo bem, né? É isso aí. De qualquer forma, para quem já entrou, pessoal, uma coisa que a gente sempre pede, né? Claro, se a pessoa achar interessante, e acha que isso daqui que a gente vai conversar, né? A gente vai bater um papo daqui a pouco, eu e o Leandro. Né? Talvez não seja um papo tão longo, né? Depende muito do caminhar das coisas, o que vocês acham. Sobre a decisão de sexta-feira, né? A decisão que tirou o sono de um monte de gente. Eu ainda estou um pouco ressaqueado, confesso que daqui a pouco eu vou tomar um negocinho ainda para esquecer aquilo, porque tá difícil. Tá difícil, tá É, difícil. Mas é isso, né, Leandro? Então, pessoal, a OAB São João de Meriti presente, sorridente sempre, né, doutor Ivan? Seja bem-vindo. Então, pessoal, para quem tiver interesse e acha que pode caber o assunto, né, que a gente vai conversar daqui a pouco, vou falar o que me ensinaram, a minha filha me ensinou. Vai nesse aviãozinho aqui embaixo, né? Tem um aviãozinho aqui do lado direito, aí clica nele, vai aparecer um monte de gente, aí você manda a live para os seus contatos. Sabia disso, pô, Leandro? legal. Sabia não? Não, você Se você apertar o acredita? Você avião. está me ensinando. Aí, tá vendo? Já valeu a pena a live para alguma coisa. Você está me ensinando. Aí, ó. Clicou ali, apareceu um monte de gente. Quando clicar um monte de coisinha, ainda pode escrever live com não sei quem. E aí manda toda a sua lista, quem você marcar recebe. É muito legal. Pô, legal. Interessante, hein? É. Toda vez que a gente está assistindo, ou eu estou assistindo a sua ou de alguém, eu vou lá e mando um monte de gente. A minha parte eu faço. Estou divulgando. Boa. Não, Mas é muito isso aí, bom, Leandrinho. muito Ó, bom. a gente está com 20 pessoas agora, mas está com fluxo de gente entrando, né? Então, pessoal, a gente vai começar então o papo, né? Hoje é um domingão, né? Eu ainda tenho que voltar aqui para uma atividade que a gente até, eu e o Leandro, a gente vai comentar com vocês, que faz parte até do final do nosso papo.
Mas lembrando sempre, tá? Para todo mundo, curte aqui, segue o canal do CBPju, né? O Instagram do CBPju, Papo Trabalhista e também o Instagram do professor Leandro Antunes, todos sempre com informações, sempre com live, sempre com né, ideias aí para trocar sobre o direito do trabalho, sobre novidades, sobre eventuais cursos. Inclusive, esse é o assunto que a gente vai daqui a pouco tratar, né, Leandro? Isso aí, Fabiano. Eu estava até vendo aqui agora o envio, né? E é bem bacana, né? Bem bacana que você consegue avisar o pessoal que está acontecendo a live nesse momento, né? Exato. Tá vendo? Exato, Já aprendi muito. Eu já sei que eu ia aprender muito hoje, já sabia. Agora, então, mais ainda. Ah, você, Vendo como aí? você é simpático. Leandrinho, então vamos começar. Vamos começar o papo? Vamos falar sobre o acontecido, né? Hoje, dia 19, vamos falar sobre o dia 17. Eu recebi, né, alguns comunicados, né, e eu vendo alguns Instagrams, né, e eu vou citar porque muitos acompanham, né, do meu querido amigo Felipe Bernardi, estava hoje jaz o direito do trabalho. Felipe foi bem contundente. Eu até falei para ele, Felipe, ainda bem que hoje você, né, Felipe, se estiver acompanhando, um beijo para ti, tá tudo de bom. Mas o Felipe, naquele dia, ia falar na TV Justiça. Olha que coisa. Você Ah, é? imagina se Felipe era o convidado da TV Justiça para comentar sobre a decisão. Caramba. Então, eu falei para ele, Felipe, ainda bem que foi cancelado, né? Porque eu acho que deu tempo de digerir um pouco a situação. Ele vai na semana que vem, acredito, sexta-feira, na TV Justiça comentar a decisão. Mas é isso, Leandro. Então, Leandrinho, vou jogar para ti. Quais são as suas considerações aí sobre a ADI 6363? Lembrando sempre, pessoal, que a princípio foi analisada apenas a medida cautelar, apesar dos ministros já terem indicado o raciocínio deles sobre a temática. Isso aí. Bom, boa tarde, né, Fabiano? Obrigado aí. Isso aí, Agradecer a você, ao CBPju, né? Por estar aqui hoje participando dessa live. Sempre muito importante, sempre muito interessante estar aqui com vocês, tá? Trocar essa ideia contigo, que é um cara que eu admiro demais, um cara que eu gosto, que tem um conhecimento profundo. Para mim é sempre legal. Agradecer a todos que estão entrando aí, né? Já vi vários colegas aí entrando, vários amigos, professores, advogados, galera toda chegando, e é bom para a gente, logicamente, discutir aqui algumas situações, né? Bom, eu acho que, como você mesmo já falou, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é que a decisão ontem, na verdade, quinta e sexta, né? Porque ela começou na quinta e acabou na sexta, ela foi uma decisão que trouxe uma certa estranheza. E eu digo que uma caixinha de dúvidas na cabeça de muita gente, em primeiro momento, em relação à natureza da decisão, né? que não é o que estava todo mundo pensando. Muita gente já estava pensando que era a decisão do mérito, e não, né? Era a decisão acerca ali, do acolhimento ou não da cautelar, da permanência ou não do entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Então, isso é importante. Por mais, né, Fabiano, que já tenha ficado clara ali a ideia de como cada um vai votar, né? A verdade é essa. Eu não acredito, por exemplo, que algum deles ali, por todas as fundamentações que foram passadas, por todas as informações que foram transmitidas, eles vão modificar o seu entendimento, né? O placar foi o placar de 10-3, né? Desculpa, 7-3, né? A gente não teve o ministro Celso justificadamente votando, né? Então, a gente teve o ministro Lewandowski, que foi o relator, deferindo, ali no caso, digamos, a ideia da necessidade de você passar aquele acordo individual pelo sindicato. Pelo menos esse é o primeiro ponto, a gente vai discutir isso aqui. E aí acompanharam, né, digamos, a intenção dele, a vontade dele, a nossa ministra Rosa Weber, né, e também o Edson Fachin, né, foram os dois ali que acompanharam, e os outros 7 acompanharam a divergência do Alexandre de Moraes, né? Então, Fabiano, eu acho interessante, antes de tudo, né, a gente começando esse bate-papo, a gente fazer uma cronologia do que aconteceu, né? Porque foi tudo muito rápido, tudo muito em cima, as coisas sendo jogadas de uma forma muito grande na mídia, redes sociais, e às vezes confunde um pouquinho o pessoal, né?
A MP ela é de 1º de abril, a MP 936, né? 1º de abril de 2020. No dia 2, a ADI foi apresentada pelo partido Rede, né? E no dia 6, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, né? Em sede liminar, né? E a decisão acerca da manutenção não veio dia 16 e 17. Então, esse é um primeiro ponto que me preocupa, e esse é um primeiro ponto que me causa, confesso a você, até certa estranheza, pela rapidez que isso aconteceu, e ao mesmo passo da rapidez que isso aconteceu, ela trouxe, ali no caso, digamos, uma incerteza jurídica em relação a tomadas de decisões, né? Quando eu falo em incertezas jurídicas em tomadas de decisões, MP 936 saiu. Eu vou adotar o que eu tenho na MP 936. Ok. Dia 2, apresentada a ADI. Só que dia 6 veio a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. E muita gente, né, na sua tomada de decisão, acabou ali se fiando no voto do relator Ricardo Lewandowski, né? E até uma coisa que eu queria te ouvir, né, que eu acho interessante a gente bater esse papo, e o pessoal, logicamente, tirar aí as dúvidas, o que você pensa nesse momento acerca de segurança jurídica, né? Que eu acho que é um ponto interessante, porque parece que agora a gente volta a MP no e crua, né? Mas a gente passou um período em que a MP tinha que ser, digamos, olhada de uma forma diferente. E jogar também para você uma ideia que eu acho que é muito interessante aqui para o pessoal que está assistindo. Eu sei que você é um cara que estuda bem isso, ô Fabiano. A própria questão da natureza da decisão, uma cronologia na nossa mente do que isso pode acontecer, do que isso pode trazer, e principalmente também, né, o que a gente tem aqui é uma ideia de como o ordenamento jurídico vai reagir ou reagiu a essa decisão, né? Principalmente em relação se você quiser dar a sua opinião pessoal, você pode. Se não quiser, você diz que ouviu, né? Mas eventual constitucionalidade, se você está na turma dos 7, se você está na turma dos 3, ou se você não está na turma de ninguém, porque você não está lá e ponto, tá? Aí fica a seu cargo aí. O que você acha, Fabiano, em relação a isso, cara? Leandrinho, eu vou te confessar assim, eu não tinha feito esse estudo cronológico que você fez, e é interessante, de fato, quando a gente analisa como funciona. Eu vou fazer só um paralelo. Se a gente pensar que a ADIM, sobre a Comissão de Conciliação Prévia, sobre os efeitos dela, durou 18 anos? Acho que foram 18 anos, né? Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. 18 anos para ter o mérito julgado, e a liminar, da mesma forma, demorou bastante tempo para ser apreciada. Quer dizer, a gente sabe como funciona o rito dentro do Supremo, a gente acompanha, né? Isso até se questiona, porque o Supremo hoje acaba sendo um órgão, de fato, uma instância recursal, quando deveria ser uma instância constitucional, né? Mas, de fato, essa rapidez salta aos olhos. Eu até especulava com o Marcos, né? Eu acho que a gente chegou a conversar isso alguma vez também, que tenderia a acontecer isso, porque objetivando trazer segurança jurídica. A dúvida é se trouxe ou não trouxe, mas me pareceu que o objetivo era esse: evitar decisões conflitantes no primeiro grau, no segundo grau, eventualmente também, né? Com relação à discussão das incertezas, né, eu confesso para ti que eu sou um entusiasta do direito coletivo, né? Eu nunca escondi isso de ninguém. Eu acho que a gente tem estado demais numa relação. Eu acho que o maior caminho para o direito do trabalho é a autorregulação entre as partes. E quando eu falo entre as partes, eu tenho até medo, deixa eu até deixar isso claro, entre as partes isonômicas. Porque a gente, né, depois da decisão de sexta-feira, a gente tem que tomar cuidado quem são as partes, né? Porque hoje em dia, né, a decisão de sexta-feira abriu esse leque assim para entender que o empregado que está aqui da esquina, por exemplo, que vende a empadinha, né, ele teria capacidade para discutir com qualquer empregador, né? Eu tenho um pouco de preocupação nesse sentido. Então, me parece que a gente caminhou para uma incerteza em um outro sentido. Quando a gente tem a participação do sindicato, o sindicato, primeiro, ele entende a atuação
daquela dinâmica, né? E aí eu não estou falando empresarial, mas profissional, de uma forma muito mais ampla, né? Pela lógica do empregado. Porque, olha que coisa interessante, quando a gente volta às discussões que estão permeando, inclusive, todo o caminhado do século final do século XX para o XXI, que a gente tem essa política. Gente, eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, não estou dizendo aqui, todo mundo sabe, eu não tenho uma visão comunista, sociológica, eu sou neo-keynesiano, eu acho que o Estado tem que entrar minimamente, mas a gente vem vivenciando um individualismo de fato, assim, um endossamento das atividades individuais. Cada um faz o seu e pouco se importa com o coletivo, né? Quando o welfare state vai em sentido contrário, né? Ele visa a natureza coletiva das atitudes, um Estado solidário, né? Um Estado e uma sociedade solidária. Então, qual é a minha preocupação? Quando a gente tira o sindicato da conversa, né? Quando a gente joga o sindicato para escanteio, a gente faz com que cada um resolva o seu. E pouco me importa com o meu colega do lado. E o pior, e o Marcos pontuou isso numa live também, não sei se foi o Marcos ou se foi o Márcio, né, nosso querido Márcio, advogado do Sindicato dos Professores. Eu não lembro agora quem foi. Quando você tira o sindicato da atuação, você gera, inclusive, a ausência de isonomia entre empresas. Porque as que negociaram com os sindicatos vão ter uma perspectiva diferente do que não negociaram. Então você tem uma externalidade negativa, né? Então alguns vão se dar bem nessa situação. Isso vai até contra a lógica do sistema capitalista de produção, né? Porque ele parte numa premissa que todo mundo tem a mesma informação. Então, me parece que a gente aumentou a incerteza. Por quê? Porque quando você individualiza, né, por mais que a decisão do Supremo tenha se pautado, e talvez a gente até possa falar daqui a pouco, né, sobre essa perspectiva de exceção, e aí eu nem ouso entrar muito no mérito, porque eu acho que nosso querido Ivan Garcia tratou como poucos a matéria nas lives dele, falando, né, tecendo críticas muito razoáveis, no sentido acadêmico, diga-se de passagem, ao que seria o estado de exceção e a previsão na Constituição. Então, a gente criou um estado de exceção que não está contemplado na Constituição, como se a Constituição fosse omissa, né? Quando não é. Ela foi tão sábia que ela previu os estados que saem da normalidade, né, com seus procedimentos próprios. Então, a gente está simplesmente relativizando várias disposições normativas da Constituição. E o pior, quando chega na Justiça, você tem agora a possibilidade do juiz Fabiano entender que tem uma discussão sobre vício de vontade, o juiz Marcos Dias de uma outra forma, o juiz Otávio Calveira, eu vou citar porque são pessoas que estão falando aí no dia a dia, ou outros juízes de São Gonçalo, como o meu querido Maurício Madeu. Então, cada um vai ter um entendimento. Um vai inverter o ônus, outro não vai inverter o ônus. Um vai aplicar o CDC, outro não vai aplicar o CDC. Um vai achar que vai analogia, se o consumidor é hipossuficiente, o empregado da mesma forma, eu vou aplicar. Quer dizer, você causou uma incerteza porque cada um vai julgar do seu entendimento. Quando o sindicato participando teria pacificado isso. Eu não sei se você concorda comigo. E aí já indicando qual é a minha posição, que eu acabei esquecendo de falar, né? Eu particularmente entendo que o voto, que foi brilhante, diga-se de passagem, o voto do ministro Fachin foi, assim, ele conseguiu pegar a lógica da Constituição Federal, a lógica principiológica do direito do trabalho, o núcleo duro do direito do trabalho, né, e dos princípios que norteiam o direito do trabalho, o núcleo duro das convenções que tratam da matéria e o núcleo duro das convenções que estão tratando da pandemia. Ele conseguiu interligar todos esses núcleos no voto dele. Por isso que eu acho que o voto dele foi de um brilhantismo, assim, uma pena que não foi o voto prevalecente. Concordo com você. Inclusive, você falou do Ivan, né? Eu ontem bati um papo também com o Ivan, a gente discutiu bastante isso. E uma coisa até que eu conversei com o Ivan, pelo menos é o meu sentir, né? A ideia que eu tive, é que os votos em si, eles não pareciam estar muito pautados na ideia da análise efetiva da inconstitucionalidade ou não, né? Eu não sei se você teve essa impressão, lógico. Ao proferir o voto, eles acabaram dando a impressão se para eles era inconstitucional ou não, mas eu não vi aquele apego, por exemplo, à análise dos incisos da Constituição, das próprias convenções da OIT e tudo mais. Eu vi no STF, nesses dias, nessa decisão, a ideia da consequência, né? Consequencialismo, né? Isso aí. A ideia de você dar a decisão, proferir a decisão, sabendo o que aquilo ali pode gerar, né? E eu acho interessante, eu acho bacana, tudo bem, só que eu acho que a gente não pode se desprender muito da nossa ideia do direito e principalmente da raiz
do direito do trabalho, de toda a base principiológica do direito do trabalho, né? O que eu enxergava ali, às vezes, era uma discussão muito mais do que aquela decisão poderia gerar, do que aquela decisão poderia trazer no mundo prático, do que efetivamente uma discussão acerca das regras constitucionais e trabalhistas. Mas veja, essa é a minha humilde opinião, né? Eu ali, como advogado trabalhista, analisando os votos, naquele momento, eu pensava dessa forma, né? Eu imaginava, poxa, o que está acontecendo? Será que a gente está tendo decisões só de acordo com o que pode gerar? Ou será que essas decisões, efetivamente, elas estão levando em consideração o que foi provocado? Entendeu? Não estou falando de ativismo judicial, não é isso. Não me confundam de forma nenhuma. Acho que o STF se pronunciou, sim, em relação ao que ele foi, logicamente, provocado, mas, repito, para mim, faltou ali uma base um pouco mais dos direitos e critérios trabalhistas, né? No meu sentido, Fabiano. Eu também. E, assim, sendo muito honesto contigo, cara, para mim, o que poderia ali ter sido, de repente, falado, ninguém tocou no assunto. Por exemplo, essa validade desses acordos que foram feitos com base no voto do ministro Lewandowski, né? Ninguém verdade. isso. Verdade. Eu ontem até bati esse papo com o Ivan até me esclareceu uma coisa que eu achei interessante, o Ivan Garcia, né? Porque eu falei com ele, ô Ivan, você imagina o cara que saiu a MP 936 dia 1º de abril. O cara foi lá, adotou a MP, sei lá, no dia 2. Legal. Aí, no dia 6, teve o voto do Lewandowski. Aí, algumas empresas adotaram o que estava previsto ali pelo Lewandowski. Inclusive, enviaram os acordos e tudo mais para o sindicato, comunicação e tudo. Aí, no dia 16, 17, vem uma diretriz, né, uma decisão do plenário, dizendo que agora eu não preciso mais. E aí eu te pergunto, Fabiano, e aí olha como é que a gente vai ter que refletir em cima disso. Vamos supor que eu, empresa, enviei a comunicação para os meus empregados, no prazo estabelecido eu enviei aos sindicatos, e um sindicato vira para mim e diz, opa, peraí, desse jeito não, vamos negociar, tá? E essas tratativas de negociação vêm acontecendo, vêm rolando, e no dia 17 eu tenho plenário dizendo que não precisa mais. Então, por isso que eu te provoquei, e estou provocando a todos aqui, essa ideia da insegurança jurídica, porque, para mim, se a gente continuar desse jeito, o que mais vai se ter é realmente insegurança jurídica, pelo menos no meu sentido. Eu vi alguém entrando aqui, acho que foi o professor Bruno que entrou, e até perguntou assim, o que vocês acham da votação da MP 905 de 2019? A MP do contrato amarelo. Sim. Essa é uma outra questão, que a gente depois vai até poder fazer uma live a respeito disso, mas é uma situação também muito complicada, porque amanhã é o prazo para votação da MP, né? Para não ter ali, no caso, a perda de sua validade efetiva. Só que eu já tenho notícias, publicou agora há pouco no YouTube, no Twitter, o Alcolumbre, dizendo que seria interessante o presidente reeditar a MP. Saiu agora isso? Agora há pouco. Seria interessante ele reeditar a MP para que desse tempo de ajustar a MP para melhor votação e tudo mais. Então, assim, a gente está falando da decisão do STF. Eu não vi isso. Que doideira, gente. No Twitter. O ministro, o Alcolumbre, né? Ele trouxe lá, ele dizendo que seria melhor a reedição. Eu até coloquei nas minhas redes sociais, eu coloquei assim, olha, se isto for verdade, porque eu não sei, mas parece que tiraram realmente lá do Twitter dele, seria melhor o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele marca reeditar a MP 905 de 2019. Ou seja, não sei o que você pensa, mas eu consigo enxergar claramente que isso não vai ser votado amanhã. Eu também. E aí, Fabiano, depois do que aconteceu, hoje aconteceu uma coisa complexa, né? Complexa com relação a isso, né?
que foi com relação à manifestação do presidente da República, né, Exato. naquele palanque que aconteceu, que é um afrontamento ao Congresso Nacional, né, e o Congresso Nacional, e aí a gente ainda tem isso, né, insegurança jurídica, mais insegurança política, no momento de insegurança de saúde pública, quer dizer... É isso aí. Tudo junto, né? Tudo o junto. Mário Vitor, ó, nosso amigo, tá falando que foi 16h25, agora é pouco, tá vendo? Obrigado, Mário. Obrigado, querido. Aí, o Mário dizendo. Eu sei que não é pauta hoje do assunto a MP 905, a gente não vai falar dela hoje, mas é só para relevar, ou na verdade ressaltar, o que a gente está passando. Que momento que a gente vem vivendo. E a gente não está aqui dizendo que ela tem que ser votada ou não. Eu e você, a gente pode ter opinião divergente. Eu posso pensar de uma forma sobre a MP, você de outra, mas a gente não está analisando isso. A gente está analisando toda essa confusão instaurada em relação às MPs, principalmente, né? A MP 936, legal. A gente teve julgamento da DI, mas a MP 905, se ela não for votada amanhã, será que isso vai gerar algum tipo de enfrentamento, mais do que nós já temos do poder público, né, entre si? A gente não sabe, né, Fabiano? Eu acho que o momento é difícil, o momento é complicado. E a gente, logicamente, tem que se abraçar. Por isso que a live é interessante, cara. Por isso que a live é interessante para a gente bater esse papo, esclarecer, ouvir o pessoal. Tá vendo? Eu falei contigo, o Mário foi lá e nos salvou. Disse que foi 16h25. Verdade, E tudo. Mas eu não sei nem o que você pensa, cara, em relação a isso. Desculpa ter mudado um pouquinho de assunto, mas... Não, ótimo. Porque eu acho que... E se você quiser falar da MP, da ADI, a gente volta para a ADI, não tem problema nenhum. Não, eu acho pelo contrário, eu acho que acaba que tudo se interliga. Eu tenho, o Marcos também, a gente tem defendido sempre, né? Já passou da hora da gente enfrentar o assunto trabalho de uma forma séria, né? E aí eu vou botar sério no sentido duro mesmo, no sentido de levar a temática com a seriedade que merece. A gente está falando de uma população de 110 milhões de pessoas que trabalham no Brasil, ou que podem trabalhar, das quais 33 milhões de pessoas trabalham formalmente, o resto não trabalha formalmente. Você tem os MEIs, você tem PJ, você tem um monte de questões aí que são trabalhadores, efetivamente, cada um numa modalidade. Parceiros, bom, isso tudo, né? Que gera um monte de confusão. A gente tem um problema de competência que toda hora está trabalhista ou não é trabalhista. Aí toda hora a gente vê retirada de competência da Justiça do Trabalho. A gente tem problemas processuais. Aplica o CPC ou não aplica o CPC? Né? Tem juiz que faz de uma forma, tem juiz que faz de outra. Olha a quantidade de problemas que a gente tem no direito do trabalho e na sistemática do processo do trabalho, que o advogado, às vezes, fica vendido como juiz também. Né? E aí, infelizmente, assim, como cada juiz faz de uma forma, até o substituto, eu sou substituto. Às vezes, cada vara que a gente trabalha, eu tento seguir o entendimento do titular. Então eu fico parecendo que eu sou bipolar, né? Num lugar eu faço uma coisa, no outro eu faço outra. Né? Você é louco, bipolar não. Eu só não quero trazer mais confusão. E aí você tem o direito material. E o direito material, para mim, ele vem sendo afrontado na perspectiva da segurança. Se a gente fizer um corte, né, de 2017 para cá, né? Vou tentar aqui, né? 2017, a gente tem a gente tem a CLT, eu brincava antes, que eu tinha a CLT até o dia 11/11 de 2017, e a partir dali eu tenho a CLT Flex. CLT Flex. Aí, 3 dias depois, eu tenho a MP 808. 3 dias depois, lembra? Quer dizer, lembro. Aí já demonstra que o Congresso Nacional e o Presidente da República, principalmente o Presidente da República, não exerceu o seu dever constitucional de revisor de constitucionalidade e de legalidade. Então, ele aprovou como estava, vai como está, e edita uma MP. Então, você tem 3 dias aqui, ela foi no dia 14 do 11 de 17. Então, 3 dias eu tenho a Lei 13.467. A MP 808 ficou do dia 14 do 11 até fevereiro, eu não vou me recordar agora a data exata, fevereiro de 18. Então, a gente ficou durante esse período com a MP 808, que alterou um monte de coisa. Aí, depois disso, ela caducou. E aí, o que aconteceu aqui? Deveria ter um decreto, né, do Legislativo para regular as relações. Aí, dali, então, você tem a Lei 13.467 de novo. E os advogados no meio do caminho. O que eu faço? O que eu não faço? O que eu faço? O que eu não faço? Como é que eu faço? Direito é contínuo, não é contínuo? Eu tenho que fracionar? Aí, na sequência, a gente tem
várias leizinhas menores que vão mudando. E aí você tem a lei que mudou o artigo 832, que vem dizendo que não pode negociar como quiser, porque uma parte tem que ser salarial. Aí tem a outra que... De lá para cá, Leandro, a gente está falando aí de 2 anos e meio, 3, que a gente já teve diversas mudanças. E aí a gente culmina com a MP 905. Eu não vou nem entrar no período de pandemia, tá? Porque eu entendo que isso daqui é um período de regras transitórias. Então, isso daqui eu acho que a gente até vai concluir falando dela um pouquinho mais, né? Mas eu entendo que até a MP 905, que foi, segundo Marcos, tá? E aí eu não fui a fundo, mas Marcos é uma fonte bastante fiel. Foi a MP com a maior quantidade na história da República, maior quantidade de emendas. 1.900 e alguma coisa. 1.900 emendas numa MP. Nem a Lei 13.467 teve isso. Olha que loucura, Léo. Olha que loucura. E aí o Senado agora alega que não teve tempo hábil. E aí a gente vê o direito do trabalho sendo... Assim, a gente não sabe se isso é... O Senado está sendo preterido ao Congresso, a Câmara, quer dizer, se o Senado está retalhando porque caiu o ministro da Saúde, porque era do mesmo partido. A gente não sabe se existe alguma coisa por trás, se não tem. Quer dizer, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Como é que a gente fala para o nosso amigo advogado que está aí tentando aprender? Eu não sei o que dizer. Eu confesso que eu não sei. A gente tem hoje, até hoje, coisas que não foram decididas. Gratuidade de justiça. Até hoje não foi decidida. Eu até acho que, né, depois da decisão de sexta-feira, eu já não tenho mais dúvida de como vai ser decidido isso. Né? Então, só que para o direito comum é uma coisa, para o direito do trabalho é outra. Quer dizer, é muita confusão, é muito difícil de você ter uma previsibilidade mínima. Virou desabafo, eu estou quase desabafando aqui. Não, mas eu acho que está todo mundo nesse sentimento. Eu acho que o Mário, de novo, ajudando a gente, o Globo acaba de postar que o governo adotou a sugestão de um novo texto já sendo elaborado neste domingo. Oh. E aí, Fabiano, olha só, hein? A gente hoje veio aqui até para falar da decisão, né, do STF. Na verdade, a decisão, se a gente parar para pensar no que a gente tem que analisar dela, pelo amor de Deus, me entendam, ela é simplória, né? Porque a gente não tem grandes desdobramentos da decisão, a gente pode ter grandes desdobramentos práticos, né? Aí sim. Agora, o pessoal não pode esquecer que a MP 927 tem que ser lida para quem quiser atuar nesse período. A 936, porque ela não fala só em redução de jornada e salário de suspensão do contrato. Verdade. Ela fala de outras situações. Então, tudo isso o pessoal tem que lembrar, o pessoal não pode simplesmente também se fiar só na decisão do dia 17. O pessoal tem que fazer ali um conjunto textual das MPs, de todas as regras que nós temos, claro. Exato. A Constituição debaixo do braço, né? E essa MP 905 de 2019, Fabiano, ela vai ser assim... se ela for aprovada, eu não sei como é que agora vem o texto, eu já estou com dúvida e tudo mais, mas a gente sabe que ela vai trazer muitas e significativas modificações na CLT. Porque todo mundo só fala MP 905 de 2019, contrato verde e amarelo. Ela não fala só do contrato verde e amarelo. A gente até conversou isso outro dia, né? Ela revoga muitos artigos da CLT. Só para você ter uma ideia, esses dias eu fui trabalhar com os meus alunos da graduação e fui falar do conceito de salário e remuneração e tudo mais, né? Aí me veio o famoso caput do 458 na aula. E a MP altera o caput do 458, né? E aí você fica, caramba, eu digo para eles que a alimentação tem natureza salarial ou digo que não tem? Eu adoto, ou eu já vou com base na MP? Sabe? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É aquele ponto que você pode estar trabalhando com o pessoal hoje e que daqui a 2 semanas você tem que virar e falar, galera, vão voltar. Teve uma coisa aqui que eu falei com vocês que não era bem assim. Vamos acertar os ponteiros aqui para a gente conseguir encaixar o direito do trabalho na cabeça, né? Exatamente. Eu vou dar aula, sexta-feira agora eu começo a dar aula numa turma de pós-graduação através de uma ferramenta online sobre direito coletivo. Eu brinquei até com o Marco dizendo,
Pessoal, eu vou dar aula para vocês de uma coisa aqui que não existe mais no direito brasileiro desde sexta-feira passada, né? Que foi o dia da DIN. Vou dar aula porque eu sou obrigado, faz parte da ementa, mas não existe mais o direito coletivo desde o dia 17, né? Porque o acordo individual se sobrepõe, então a gente está acabando com a gênese do direito coletivo, com a lógica do direito coletivo. Eu brinquei com o Marcos sobre isso, mas para você ver o nível que a gente está, quer dizer, a gente tem um monte de incerteza, um monte de dúvidas. Eu acho que os colegas aqui que advogam, né, trabalhistas, nós temos diversos aqui, né, o doutor Vinícius está aqui postando também, né, a gente tem a necessidade de cada um de vocês. Claro, não estou dizendo para vocês entenderem que o que eu estou falando é a verdade, nem o que o Leandro está falando é a verdade. O que eu estou pedindo para vocês é encarem isso que a gente está conversando como uma provocação a se manterem pensantes, porque vocês vão ser muito, muito cobrados, gente. Muito cobrados. Cobrados no bom sentido, né? Vocês vão ter muito trabalho, as empresas vão demandar segurança no sentido das demandas, e os autores vão demandar também, porque a gente vai ter um monte de coisas, né? Você falou sobre as leis, eu abri aqui, no material que eu estou fazendo, a gente tem, nesse período, o Decreto Legislativo 6 de 2020, que estabelece que é o estado de calamidade, a Lei 13.979, a Lei 13.892, que tem um pontinho final lá que também interessa, aí MP 927, 928, 931, 936, 944, 945, 946 e 948, mais a DIN 6363, que já teve a decisão. É muita coisa para um período de um mês. Muita coisa. Entendeu? Então, né? Não, pode prosseguir, Fabiano, desculpa. Tá. Então, é muita coisa para um período de um mês, é muita coisa para um período... Opa, quase que eu tomei um tabaco aqui. Ia ser engraçado, né? Já aconteceu com você isso, cair na sala? Pô, imagina. Ia tomar um tabaco aqui, ia cair com o pezinho pro alto. Mas essa cadeira é um inferno. Mas e para um período em tese, e aí eu vou botar em tese, porque se a gente analisar pela sistemática, né, do direito desses direitos, dessas leis temporárias, né, como eu entendo que são... Eu acho que você também entende isso, não é? Que é um núcleo normativo temporário, né, que fica vinculado ao estado de calamidade, quer dizer, né, e só regula esse período, a gente tem... Assim, causa mais assim, desconforto, né? Porque você vai ter que saber, em 2021, por exemplo, que aquela lei só tem aquele regramento naquele período. E eu vou botar em tese, tá, gente? Porque essas MPs podem ser convertidas em lei. E pode mudar tudo. Com a ADIM julgada, até que ponto você não vai ter... E aí a preocupação do Marcos, né? Uma conversão do acordo individual sobrepondo-se ao acordo coletivo. É uma abertura. E a gente não pode esquecer do artigo 2º da 927, né? Que o Gilmar Mendes já tinha falado a respeito, né? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que o direito coletivo, que era para ser, depois da reforma trabalhista, com o slogan negociado sobre o legislado, era para ter ganho força. O que a gente está conseguindo enxergar, na verdade, é uma perda de força. Exato. O que a gente está conseguindo enxergar, na verdade, isso eu comentava ontem também com o Ivan, é que parece que cada vez mais estão querendo aproximar o direito do trabalho do direito civil. Cada vez mais a ideia é você trazer para o direito do trabalho aquilo que for decidido entre as partes vai ser o decidido e ponto final. Porque quando você afasta um pouquinho o sindicato dessas relações, a ideia que a gente vai ter, a consequência que a gente vai ter, vai ser essa, né? Agora, eu vi ali, você falou do doutor Vinícius, né? Ele falou uma coisa aqui que eu achei interessante. O Vinícius falou assim, é isso aí, Leandro, a mesma coisa fazemos com os nossos clientes. Cara, isso que ele colocou aqui, Fabiano, é perfeito. Para todo mundo aqui que tem uma atuação profissional, seja você advogado, magistrado, atuante na Justiça do Trabalho, isso é muito lógico, porque você hoje dá uma informação para o seu cliente, né? E eu, por exemplo, tenho cliente que quando a MP 936 saiu, no dia 1º, meio-dia, já queriam reunião para adotar as situações. Entendeu? Aí você vai lá e explica. Aí no dia 6 sai a decisão. Aí os caras já te ligam, pô, mas você não falou que podia fazer? Aí eu falei que podia fazer porque eu tinha a regra da MP. Aí agora já volta a poder fazer. Então, assim, eu concordo plenamente aqui com o Vinícius, cara. Isso deixa a gente numa situação, às vezes, de insegurança absurda. Já falei isso aqui hoje e repito. A insegurança gerada
por essas decisões e esse monte de costura legislativa, porque para mim isso é um monte de costura legislativa que está acontecendo. Não vamos esquecer que a MP 927 ela tinha no seu bojo o artigo 18 que falava da suspensão, que teve a famosa revogação por Twitter do nosso chefe do Poder Executivo Federal, né? Ainda tem isso. A 936 veio falando da suspensão, que lá, teoricamente, ia tratar. Então, parece uma colcha de retalhos, sabe? Uhum. Que eu vou encaixando aqui, vou encaixando ali. Por isso que eu acho que os advogados, os estudantes, têm que se preocupar realmente com uma leitura, digamos, vertical, dessas MPs, pegando os pontos, sabendo o que trata aquela situação, o que eu posso informar, o que eu não posso, e claro, né, o que eu vou poder fazer, porque eu acho que também podemos ter gente aqui que são empresários, né? Eu até vi aqui um amigo meu que foi amigo de colégio, ele estava até fazendo uma graça aqui, viu, Fabiano? É brincadeira, só porque foi de colégio, que ele é empresário. E aí eu tenho certeza que ele tem muita... um guerreiro, ele. Guerreiro. Tem empresário do Brasil. Pois é, rapaz. Pois é. É uma situação complicada, né? Atualização todos os dias, Vinícius. Também acho. Não, pra você ter uma ideia, quando a minha esposa, não sei se ela está aqui, mas ela deve estar ouvindo o que eu estou falando, que está aqui do lado de fora com a minha filha, brincando de fazer bolinha de sabão. Olha só, uma amiga nossa perguntou para ela sobre 936 para aplicação para o doméstico. A gente já tinha conversado antes, porque a 927 é clara nesse sentido, mas a 936 não fala disso no seu curso. E aí, novamente, se a gente entende que é um sistema normativo, a resposta, obviamente, vai ser que não, se aplica para todo mundo. E eu não tenho dúvida que se aplica, na minha perspectiva. Agora, quando eu conversei com a minha mulher, ela fala, peraí, você não está aqui debatendo direito? Eu estou perguntando uma coisa simples, pode ou não pode? Eu cheguei, quem te falar é louco. Então, quem te afirmar assim e assinar embaixo é doido. Eu não tenho coragem de falar nada que é certo ou errado hoje. Porque, da forma como as coisas estão, não sei, assim, tudo que a gente que fala hoje, assim, me parece que é isso. Porque se o direito está mudando todo dia tem uma mudança. Quer dizer, basta a gente pegar, entre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski e o ED, eu entendia que era uma condição suspensiva e se transformou em resolutiva pela interpretação dada. Quer dizer, em uma semana se mudou a decisão e ele não deu, só deixando claro, ele não deu provimento aos embargos. Então, quer dizer, eu acho até que deu, porque ele esclareceu tudo lá, mas o mérito ele não deu provimento aos embargos. É muita dúvida. Por isso que eu acho que todo mundo, eu estimulo todo mundo, gente, ouvir mais. Ouve o Fabiano, ouve o Leandro, ouve o Marcos, ouve um monte de colegas nossos que estão falando aí, ouve o Otávio, mesmo assim, o Otávio pensa diferente do Fabiano, eu penso diferente do Marcos. E a gente faz parte do mesmo canal, né? E que bom que a gente faz isso. O Marquinhos até citou aqui uma posição que o Ivan coloca, né? Que é a da perenidade do que gerou, né? O Marquinhos colocou logo aqui atrás, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Marcos está aí? Marcos está. Marquinhos aqui, ó. Esse é o ponto. A perenização das normas da MMP. Que é o que o Ivan vem falando também. Marquinhos entrou depois, ele mandou um abraço aqui pra gente. Então, olha que coisa. Você vai permitindo a possibilidade que isso se adeque para todas as possibilidades. E a decisão do Gilmar, né, do ministro Gilmar Mendes, né, que o Marcos... Eu acho que quem viu a live do Ivan percebeu... ele aí, tô aqui, ó. A Marquinhos aí. Tô aqui. Só aprendendo a figurar. Assim. O Ivan, ele até foi um pouco mais contundente nas críticas dele. Eu acabo tendo que me reservar um pouco. Não posso chegar nesse patamar que meu querido Ivan fez. Mas vale a pena todo mundo dar uma olhadinha. São críticas muito contundentes e críticas muito fundamentadas academicamente. Seja a questão do ministro Barroso, quando indica lá que os sindicatos estão agindo de má fé, mas tem não cito da Embraer, por exemplo, do metalúrgico, que fez um acordo ótimo. Os professores, como o doutor Márcio falou aqui para a gente, que estavam com vários acordos acontecendo, né? A FEComércio, o doutor Luciano Gago disse que tinham vários também caminhando. Então, quer dizer, nós tínhamos acordos acontecendo bons, legais. Isso não foi citado, né? Foi citado, quero acreditar que seja minoria. Né? Por outro lado, uma crítica no voto do ministro Fux, criticando inclusive os juízes do trabalho, né, as suas decisões. Isso ficou bem, bom entendedor, pinga prosa, né? Ficou bem claro ali no voto dele. E o voto do ministro Gilmar, que quando diz que o estado de exceção traz lacunas à própria Constituição,
assim, muito, na minha ótica, é algo muito perigoso, considerando o recente histórico brasileiro, e quem nasceu antes de 70 sabe do que eu estou falando. Né? Se a gente entender dessa forma, você está abrindo uma válvula de escape e são aquelas decisões que a gente... A análise econômica do direito fala disso, né? A gente tem que mensurar as consequências das nossas decisões. Eu não sei se isso foi ponderado. Não, e me parece que isso daí também ficou um pouco claro na própria decisão do voto do ministro Alexandre de Moraes, né, que foi quem abriu ali no caso de divergência, quando ele ponderou o seguinte, não sei se você vai lembrar disso, ele disse, olha, e aí? Tá? Se a gente, por exemplo, entende que eu dependo, amanhã ou depois, do acordo coletivo, ou que a regra é incondicional, o que faremos com os trabalhadores que receberam, por exemplo, o auxílio emergencial? Né? O que vai acontecer com esses valores que foram pagos? Né? Então, ele ponderou isso. Ali, para mim, ficou muito claro aquilo que eu falei lá no início, que foi a regra da consequência da decisão, do consequencialismo. Ali, para mim, ficou muito claro. Eu estou decidindo e pensando o seguinte, o que isso pode trazer lá na frente? Né? Exato. E foi aquilo que eu já comentei. Exatamente. Esse distanciamento, às vezes, de regras basilares do direito do trabalho. Agora, uma coisa que você falou, eu acho que o horário aí, a gente está acabando falando que ia fazer curtinho, né? A gente está indo embora, né? Está deixando a gente tá indo embora, né? Mas, Fabiano, uma coisa que eu falo para todos os colegas aqui que estão, para todo mundo que está assistindo, esse é o momento do advogado trabalhista cada vez mais se abraçar. O advogado trabalhista saber que não existe essa história de advogado, nesse momento de reclamante e de reclamado, todos somos advogados atuantes da Justiça do Trabalho e precisamos uns dos outros. Então, esse é o momento que a gente tem que refletir, esse é o momento que a gente tem que se falar, esse é o momento que a gente tem que se comunicar. Eu estava outro dia conversando com o Segal também, que é nosso colega aí, quer dizer, seu colega de profissão, nosso colega professor, e tudo, uma pessoa também maravilhosa. Estava conversando com o Segal e o Segal estava falando daquela questão de suspensão do acordo, né? E tudo mais. Aí ele até falou, olha, eu acho que os advogados vão ter que se comunicar. Eu falei, eu também acho. O grande problema é que nem sempre essa comunicação ela fica tão simples assim, infelizmente, né? Eu acho que a classe vai ter que se unir bastante, viu, Fabiano? E outra, para quem achava que o direito do trabalho ia morrer, com todo respeito, mas o direito do trabalho está mais vivo do que nunca. Tá? Verdade, o direito do trabalho está mais vivo do que nunca. Cada vez mais a gente precisa de pessoas atuantes na Justiça do Trabalho com a cabeça, a mentalidade de que eu preciso me especializar, de que eu preciso cada vez mais estudar para enfrentar tudo isso que está vindo aí pela frente. Exatamente. Né? Eu vou citar um caso, eu dei aula, inclusive pelo CBPJ, em Macaé, antes da crise, foi em fevereiro. Fevereiro, isso. E conversando com alguns advogados, lá lá em Macaé, existe uma causa muito comum lá, que é a questão do petroleiro, né? E existe um caso específico deles, que é uma discussão de natureza até constitucional, uma parte é de legalidade, uma parte de constitucionalidade. Mas são escritórios muito, muito grandes, né? A gente, né, alguns colegas de repente podem estar aqui acompanhando a gente. Fevereiro. Obrigado, valeu, querido. Mas qual foi o debate que eu tive num papo de café, né? Eu falei, doutor, vou até citar o nome, doutor, é o Guerra, né, do dono do grande escritório, Macaé, um abraço, inclusive, doutor Guerra, se ele estiver acompanhando. Eu conversei com ele e falei, essa matéria, típica matéria, que você e o seu colega do lado não são adversários. Seu colega, eu estou falando advogados de empregados, né? Vocês são parceiros numa temática. Por que você, aí, né, na conversa, em vez de estar estudando sozinho o que vai fazer, por que vocês não marcam dias para estudar estratégias processuais juntos? Porque os seus processos já estão lá em cima, vocês sabem. E ele falou, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E eles depois ele me deu um retorno e disse que eles começaram a fazer e pensar em temáticas diferentes, cada um trabalhar as temáticas para depois levar os processos. Eu falei, olha que interessante, a gente está tão acostumado a eu vou fazer o meu, eu não posso colocar para o meu colega, senão ele vai me copiar. Não existe isso. Quando você pensa, ainda mais cabeças brilhantes, né, pensando juntas, conseguem estratégias brilhantes.
que podem resolver os processos, né? Então, essa dica que você colocou é excelente, porque a gente tem que parar de pensar que o nosso colega é um adversário, né? Adversário, seja porque está concorrendo comigo no nicho de empregado, por exemplo, seja porque ele é meu ex-adverso. Essa é a hora da gente, pensar o direito. E uma coisa que eu vou acrescentar aqui, por exemplo, eu acompanho, você sabe disso, o Papo Trabalhista com você e o Marcos desde o início. É um canal excepcional, né? Um canal maravilhoso. E ele trouxe uma coisa que eu acho que muita gente ainda não tinha percebido, né? Que às vezes as pessoas enxergam o juiz como um ser inalcançável, né? Como um ser que eu não vou conseguir ter acesso a ele de forma nenhuma. Você já parou para pensar, por exemplo, no que essas lives vêm fazendo? Que é democratizar espaço, trazer possibilidade dos caras ouvirem vocês, né? Por exemplo, todo mundo pode saber qual é o seu posicionamento acerca de determinado assunto. Estabilidade de um dirigente sindical, sei lá. Porque o cara já bateu lá na sua vara e já teve algumas decisões suas, né? Agora, o cara ouvindo, por exemplo, a magistratura vindo ao Instagram, às lives e colocando suas opiniões, colocando aqui as suas ideias e, principalmente, os seus fundamentos conceituais, doutrinários, jurisprudenciais e, às vezes, até ideológicos, isso é muito interessante, porque eu acho que isso aproxima toda a comunidade jurídica trabalhista. Entendeu? Também Então, acho. eu aproveito até para parabenizar você e o Marcos por esse Obrigado. projeto que vocês acham sensacional. Muita gente vem fazendo isso, mas o Papo Trabalhista hoje está com maestria. O CBPJU também, que é um curso aí que eu acompanho, sempre levando a especialização para o pessoal de uma forma bem direta, de uma forma uma abordagem profunda. Então, acho que é o momento também de parabenizar vocês e, repito, advogados, cada vez mais união entre a gente. É isso aí. Cada vez mais ter união. Concordo. Só deixando claro, doutora Priscila, querida, advogada, inclusive, de uma grande empresa, né, tá aqui colocando. Professor Fabiano, para de ficar dando ideia para o Guerra. Olha só, gente. É porque ela é ex-adverso do Guerra em alguns processos. Não dê ideia jurídica, não, por favor, hein? Isso foi um bate-papo de pensar o direito. Excelente, brilhante advogada, diga-se de passagem. Brilhante advogado, uma advogada que não fica só no jurídico, pensa fora da caixinha, pensa o lado social, pensa filosofia, sociologia. Brilhante mesmo, assim, é muito legal, desafiadora. É aquela aluna que te desafia no bom sentido, que faz você refletir quando ela fala, tipo, caramba, sabe que ela tem razão? E aí você tem que ficar matutando. E a gente que dá aula, né, Leandro, é muito bom quando você tem uma turma que te desafia no bom sentido, né? É o desafio respeitoso, né? É o desafio da troca de ideias, né? Mas até aproveitando, gente, já que a gente está caminhando aí para o encerramento, né, a gente conversou um pouco aí sobre a DIN, acabamos falando sobre a MP 905. A gente vai aproveitar aqui o espaço também, falar para vocês, Leandro. Eu vou me permitir mostrar, Leandro. Se você, vou mostrar aqui, pessoal, olha só. 1, 2, 3, cadê? Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Tá deitado, mas está dando para ver. Pronto, então voltei. Pronto, melhorou. Pessoal, olha só, eu estou aproveitando aqui pelo curso, muitos alunos, e aí esse é um dos motivos da live ter sido feita. Opa, miserável de computador, me ferrou. Voltou. Tá? Esse aqui, muitos alunos estavam pedindo para a gente para fazer curso. Eu confesso para vocês que a gente estava um pouco na dúvida de fazer. Mas como tanta gente pediu, esse curso está sendo lançado hoje, tá? Deve já estar. Deixa eu voltar para mim. Voltando para mim. Esse curso deve estar lançado hoje, inclusive com a participação do querido Leandro, vai participar comigo e com o Marcos. Somos eu, Marcos e Leandro nesse projeto que o CBPJU, através da Efigênio do Walter, né, convidaram a gente para montar. A gente, de fato, assim, as informações vão estar depois disponíveis no site, mas a gente pensou, a gente está vendo o que a temática do nosso bate-papo com vocês no curso vai ser basicamente isso que a gente está fazendo aqui na live. É um papo sem verdade absoluta, fazendo refletir o direito, nada de ficar pegando a lei e repetindo, porque não faz nenhum sentido isso. A gente vai fazer todo mundo pensar, né? Pensar sem uma verdade absoluta, né, Leandro? Que é como a gente faz em todas as aulas que a gente dá. Né? 4 horas comigo, 4 horas com o Marcos e 4 horas com o Leandro. O Leandro vai encerrar
o projeto, né? A gente viu aí, a gente acha que 12 horas, nenhum curso está fazendo 12 horas, a gente optou por fazer uma coisa mais longa, mesmo que fique um pouco mais cansativo para vocês. Mas a gente acha que seria sonegar assim, o pensar o direito se a gente fizesse menos tempo, né? E, Leandro, se quiser falar alguma coisa sobre isso... Não, eu só tenho que agradecer, né? Eu poder fazer parte desse projeto aí com você e com o Marcos, tá? Agradecer também ao CBPJ pelo convite. É um curso aí que a gente está fazendo com muito carinho, né? Uma arquitetura, na verdade, algo artesanal e com uma arquitetura bem bacana, a verdade é essa. E a ideia é ajudar o pessoal, né, Fabiano? A ideia é ajudar os advogados, a ideia é ajudar o pessoal, por exemplo, de RH, de DP, que também estão em dúvidas, diretores de empresas estão em dúvidas em relação a essas regras. Então, eu só tenho a agradecer por fazer parte desse projeto com a gente que agradece. Aí, com você e o Marcos, que para mim são caras excepcionais. A gente que agradece a participação, eu acho que vai ser uma troca excelente, né? A gente depois, os dados vão estar lá todos disponíveis, pessoal. Então, fiquem à vontade, divulguem. O nosso objetivo, de fato, foi tentar... eu fiquei muito resistente, tá? Eu, Marcos e Leandro também, a gente ficou pensando, vamos ou não vamos? Porque quem me conhece sabe que eu não gosto muito de ficar aproveitando esses momentos oportunistas. Mas as pessoas começaram a pedir tanto que a gente fizesse, que cheguei, então tá bom, então vamos fazer um negócio com a nossa cara, vamos fazer uma coisa que a gente acha que é honesto e que as pessoas já sabem como a gente vai fazer, que é debatendo, fazendo todo mundo refletir. Então fica aí, tá? O CBPJ, a partir de hoje, está oferecendo, né? Depois lá no Papo Trabalhista a gente vai divulgar um pouco mais isso, e Leandro também vai divulgar lá no Instagram dele. A gente espera que atenda aí a demanda aí de vocês com relação a dúvidas sobre esse período, de fato, conturbado das nossas vidas. Não é isso, Leandrinho? Isso aí, isso aí. Então, a gente está caminhando aí para o final, né? Para o término. Eu posso me despedir aqui do pessoal? Posso? Pode, meu querido. O espaço é todo seu. Você já falei para você é o patrão, hein? Não, que nada. Galera, agradecer, viu, a presença de vocês, a interação. Nosso amigo agora chegou aqui também, o grande advogado Rafael Vetti, né? Rafael, se eu errei seu nome, eu prefiro te chamar de Rafael Novaes, tá? Mas um grande advogado nosso, trabalhista, um cara super inteligente. Agradecer a presença de todos, dizer que a maré, por enquanto, ela é uma maré que a gente não sabe ainda para que lado ela vai, mas é aquela velha história, foi o que eu falei agora há pouco. Se estivermos todos juntos, estamos indo para o mesmo lugar, né? E esse espaço que vocês abrem, que vocês realizam de aproveitamento, aperfeiçoamento e digo até, tá? Digamos aqui, de uma imersão social, porque falta nesse momento um pouco para a gente do meio social, por conta do isolamento e tudo mais, a live traz isso aqui um pouquinho e eu me sinto até bem depois de realizar uma live. Quem quiser, depois, @professor Leandro Antunes. Só me seguir lá que eu vou ter o maior prazer em trocar informações. Tá ok, gente? Obrigado. É isso aí. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, CBPJ. Valeu, Marcos, por me deixar participar desse curso aí com vocês. E, abraços, beijos para todos, gente. Valeu mesmo. Leandrinho, obrigado aí, querido. Obrigado aí. Gente, da mesma forma, tá? Obrigado aí, o CBPJ, mais uma vez, por dar o espaço, confiar no meu trabalho, no trabalho do Marcos, e trazer o Leandro para esse trabalho junto aí, em conjunto, junto e conjunto, né? Tenho certeza que pode ajudar aí no trabalho de vocês. Também não deixem aí de seguir, tá? Papo Trabalhista, seja no YouTube, né? Que a gente está com um vídeo muito legal do nosso querido Ivan, que eu recomendo demais, é uma aula sobre interpretação e sobre isso tudo que a gente conversou hoje. E lá no YouTube também, no Instagram, perdão, com os nossos bate-papos, com as lives que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Tá bom? Gente, um grande beijo, abraço para todos, descansem, paz, cuidado e principalmente, cuidado de cabeça, porque o físico a gente está mantendo, mas a cabeça também precisa de muito cuidado, tá bom? Grande beijo a todos. Leandrinho, beijo para ti. Beijo, beijo.